Boa noite, amigos. Boa noite. Hoje, 23 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, O Espírito Emmanuel. Nós vamos hoje iniciar a quarta parte, a civilização egípcia, os egípcios. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amigo Jesus, obrigada pela oportunidade de aprender e que a gente tenha a oportunidade de trabalhar também. Dá-nos a disposição, abre nosso entendimento, clareia nossas ideias, amansa nosso coração e acalma nossas revoltas para que possamos caminhar tranquilamente e nos ligar aos teus propósitos, saindo dos propósitos materiais que tanto nos agradam ainda, e que possamos, tão cedo quanto possível, trabalhar o nosso crescimento, a nossa iluminação, e que seja sobre tuas bênçãos e do nosso Pai amado. Muito bem. Vamos lá então? Os egípcios. Dentre os espíritos degredados na terra, os que se constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Então nós tivemos 4 raças: os hebreus, os indianos, os arianos e os... Dessas 4 grandes raças, a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Olha que informação. Aliás, diz Emmanuel, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Então, das 4 grandes raças, a que tinha menos débito era justamente a civilização egípcia. Em razão dos seus elevados patrimônios morais. Aí eu fiquei preocupado, foi com nós, os terráqueos. Se eles que tinham todo esse elevado padrão moral foram exilados, em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Mas foram exilados. Um único desejo os animava. Qual era? Que era trabalhar devotadamente para regressar. Esses se curvaram à lei. Não ficar, porque às vezes você é expulso de uma situação, você vai birrento. Igual o menino birrento, faz, mas faz reclamando. A civilização egípcia não. Se submeteram e disse, vamos cumprir o que o mestre está solicitando. Que era trabalhar devotadamente para regressar um dia ao seu lar resplandecente.
uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido quanto da civilização egípcia. E eu estava pesquisando, fui ver alguns desenhos antigos, né? E é impressionante realmente esse movimento para o sol, para o céu, através dos desenhos antigos, a própria morte. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta Terra. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Ou seja, se tem capelino na terra, ou é judeu, ou é ariano, ou é indiano. A civilização egípcia, já o quê? Todos retornaram à sua pátria, vamos dizer assim. Uma nova informação para a gente. Agora aqui, a ciência secreta dos egípcios. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças num ambiente reservado dos tempos. Ninguém compreendia, então como ele coloca aqui, eles se reservaram para um grupo menor. Reservado dos tempos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. A pessoa adentrava e era uma série de pode isso, não pode aquilo, você está com isso, você está com aquilo, era todo Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época. Então, as informações desse grupo não foi algo que foi distribuída para a sociedade como um todo. Não, era um grupo seleto. Observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheia de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Mesmo os intelectuais da Grécia que foram até o Egito para entrar nesse movimento dele, que ele chama para ser um iniciado, mesmo a eles não foi dado tudo a saber. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Experiências terríveis. Eu nem imagino o que pode ser. Fatos esses que,
Entre os gregos era um motivo de festas inesquecíveis quando um adentrava. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Esse tipo de informação não é bom trazer, não. Não é para vocês. O povo não vai entender. Gente, eles tinham conhecimento até do perispírito, de magnetismo. Chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Olha lá. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então aí a ciência secreta mostra que era um grupo reduzido de sacerdotes. Para adentrar nesse grupo, para ser fazer essa iniciação, como ele coloca, era necessário, como ele diz aqui, experiências terríveis para o candidato. Os gregos tentaram, mas tiveram que passar por todo esse processo, nem todos adentraram. E ele coloca aqui: aí residem os mistérios iniciáticos, que é a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. E ele diz aqui: os sábios egípcios conheciam perfeitamente essa inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. E ele diz aqui, isso aqui é legal, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes, os bambambãs dos sacerdotes, conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Conhecendo aí um pouco da civilização egípcia. Vamos ver o politeísmo simbólico. Politeísmo é o quê? Muito bem. Esotéricos. Eu fui pesquisar. Na antiga civilização egípcia, era uma filosofia que devia ocultar aos não iniciados. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto. Então, ou seja, já cai por terra que o primeiro povo a trazer a crença em um Deus único seriam os hebreus, não é? A missão de Moisés era, em verdade, combater a idolatria e não trazer a crença em um Deus único. E quando a gente fala em primeira revelação, a gente só lembra de Moisés. Moisés faz parte da primeira revelação, mas a primeira revelação é todo aquele conjunto de profetas. Entendeu? De Adão a Noé. Exatamente, de Adão a Noé. Aqui, a própria civilização egípcia. Exatamente. Como ele diz aqui, ó. Sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus. Olha que interessante. Na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária. Então ele sabia da existência do Mestre, do Cristo, e sabia da existência dos que trabalharam com o Cristo na formação do planeta.
Se hoje é que nós estamos tendo essa informação, a gente ainda fica meio assim, Tem outros Cristos em outro planeta? Tem, Eu achei que era só Jesus, não. Jesus é um dos. E isso ele está falando dos grandes mestres de então. Sabia-se da existência do Deus. Então, quer dizer, o povo cultuava vários deuses, mas os mestres, os iniciados, sabiam da existência de um só Deus. Mas os sacerdotes conheciam também, igualmente, a função dos espíritos prepostos de Jesus. Na execução de todas as leis físicas, a chuva, o vento, todo esse movimento, toda essa formação, toda a criação, existem os prepostos do Mestre Jesus. E os iniciados, os mestres, tinham essa informação, mas não revelava a plebe. Por quê? Porque eles acreditavam que as informações que eles tinham, o povo não iria conseguir entender. Na própria Idade Média foi feito isso. Quantas informações a Igreja Católica teve que guardar, dizendo, informando que a humanidade não estaria pronta para esse tipo de informação? A própria mediunidade. Por isso que ele diz: a ocupação de todas as leis físicas e sociais da existência planetária. Por que eles sabem tudo isso? Em virtude das suas experiências pregressas. Os mestres. Então devia ser algum espírita palestrante lá do sistema de capela. Manjava, ensinava, pregava, e não vivia. Sei lá. Fica a dica, hashtag. Politeísmo simbólico, mais um pouquinho. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu, então, a ideia politeísta dos numerosos deuses. Por quê? Existe o Deus, o único soberano criador. Existe Jesus, que é o Messias e o Mestre. E existem os espíritos que trabalham com Jesus. Como é que a gente vai simplificar tudo isso para o povo? Politeísmo. Transforma tudo em Deus e está resolvido. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico. Era um politeísmo, mas um politeísmo o quê? Simbólico. Nas grandes festividades exteriores da religião. Mudou? Então, já sabemos como surgiu o politeísmo. Olha, outra informação. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens. Olha, almas jovens. De todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Foi o que nosso Senhor Jesus fez quando ele começou a falar por parábolas. Não adianta falar. E quando ele falava, ninguém entendia. Quando o doutor da lei chega e diz: Senhor, o que eu posso fazer para adquirir o reino de Deus? Jesus responde: nascer de novo. Falou direto: nascer de novo. Como eu, um homem velho, posso entrar de novo dentro da barriga de minha mãe? Então Jesus falava por parábolas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses, com D minúsculo, é que nasceu a mitologia da Grécia. Ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza.
Então a Grécia, ela bebeu na fonte da civilização egípcia. Vamos ver o culto da morte e a metempsicose. O culto da morte e a metempsicose. Metempsicose é o retorno em diversos reinos, tá? Mineral, vegetal, animal, hominal, é esse movimento de... E o livro dos Espíritos que não é possível porque não há uma regressão. Uma vez você sendo um espírito, com E maiúsculo, essa individualidade, jamais você voltará a reencarnar em um animal ou em uma planta, ou seja lá o que for. Um dos traços essenciais desse grande povo, a civilização egípcia, foi a preocupação insistente e constante da morte. Daí esse fenômeno da mumificação, esse trabalho que eles realizavam, esse culto. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Eles estavam vivendo no horizontal ou na vertical? Eles viviam para bem morrer. A gente vive para bem viver na terra. É aquela lição do nosso Senhor, a gente trabalha igual um condenado para bem viver na terra. É a lição do nosso Senhor Jesus quando diz: todo aquele que quiser salvar a própria vida, no horizontal, perdê-la-á. Porque a função da vida física é nos transformar para a vida no vertical. Então, se eu encarno e vivo só a vida horizontal, abrindo mão de desenvolver essa vida vertical, eu estou perdendo a vida no horizontal. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Vamos ver aqui fresca e vamos pesquisar. Era um gênero de pintura sobre a parede. Por isso é que ele diz: seus papiros e seus frescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose. Porque o que acontece? No processo da metempsicose, você há uma regressão e você vai habitar no reino animal ou vegetal. Por que eles criaram isso? Justamente como ele fala aqui, a reminiscência, porque eles estavam vivendo uma vida tão evoluída intelectualmente, e reencarnar naquela situação, naquele meio, naquelas condições, para na cabeça deles aquilo era o quê? Uma regressão total. E ele diz: e tanto lhe doía semelhante humilhação, que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. Por isso é que eu costumo dizer: aonde tem fumaça... A metempsicose, então, era o fruto da sua amarga impressão. Olha que informação boa nós temos, olha aí. A respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Quando desencarnava, era aquela esperança: você já vai cumprir sua missão, manda lembrança para todo mundo que ficou, né? Os mistérios de Ísis e Osíris, vou trazer para vocês a história dos dois na próxima semana, mas não eram que símbolo das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. A próxima semana, cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí, meus irmãos? O tempo já foi.
Vamos orar então, envolver a nossa irmã Nice. Graças a Deus está se recuperando, né, mana? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais esse dia de estudo aqui nesta casa. Obrigado, irmãos espirituais, por estarem aqui nos ajudando, nos incentivando. Obrigado por podermos estar aqui hoje, de podermos fazer esse estudo. Pedimos tua bênção pelo dia de hoje. Pedimos tua bênção ao nosso regresso ao nosso lar. Que nós tenhamos, Senhor, uma semana de muita paz. Que possamos retornar aos nossos estudos todos os dias na paz. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecemos pela nossa irmã Conceição, por ela poder estar aqui nos auxiliando, nos ensinando. Obrigada por tudo. Obrigada hoje e sempre, que assim seja.